Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos de volta aqui com o nosso podcast do iTécnicos, o podcast que é voltado para assuntos de interesse da categoria dos técnicos industriais. Esse canal que leva conhecimento também para a sociedade sobre a importância das nossas profissões. Nós semanalmente conversamos aqui com uma pessoa convidada que vai falar sobre assuntos de interesse da profissão e esclarecer para a sociedade aonde que nós técnicos industriais estamos, aonde que nós trabalhamos, aquilo que a gente desenvolve com o nosso mistério, que aprendemos nas escolas e que é importante para a sociedade. Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial. Ele é um dos que forma técnicos industriais. Eu estou falando do professor Ayrton Lima. Professor Ayrton Lima, muito obrigado por aceitar participar dessa conversa, desse bate-papo aqui no nosso podcast iTécnicos. Porque cada vez que uma pessoa importante como o senhor, para a categoria dos técnicos, participa aqui conosco, enriquece ainda mais o nosso conteúdo e isso leva conhecimento para a comunidade e para os profissionais técnicos industriais. Professor Ayrton Lima, o senhor tem a palavra. Se apresente aí para os nossos internautas, para os nossos telespectadores. Muito bem, Luzimar, obrigado pelo convite. Fico muito honrado em estar aqui presente nesse projeto maravilhoso que é esse podcast para técnicos, tá? E falar de mim um pouquinho. Eu sou professor há 37 anos, tá? De sala de aula, comecei com pré-vestibular, comecei com preparatório, pré-militar, isso lá na década de 80, lá no ano de 1986, quando eu comecei a dar aula. Certo. Por volta da década de 90, início da década de 90, eu fui parar numa escola técnica como professor. Como a minha formação acadêmica, eu sou técnico de eletrotécnica, exerci e exerço a profissão até hoje. Perfeito. Mas, na minha formação de nível superior, eu sou físico. E dei aula de física em várias instituições pelo Brasil afora. E dava aula de física 3, eletricidade, era meu fraco, eu sempre gostei muito dessa área. E aí o que acontece? Numa escola faltou um professor, na escola técnica que eu trabalhei, faltou um professor que dava aula de eletricidade geral para um curso de eletrotécnica, e me chamaram. E eu fui dar aula. Certo. E descobri um mundo fantástico de alunos que queriam estudar. Alunos que queriam buscar conteúdo e que estavam numa busca constante de conhecimento. Perfeito. Então, eu descobri isso. E aí eu fui dar aula em instituições públicas, privadas, dei aula no Senai, no Sistema S, que aqui eu posso mencionar, porque Sim. é uma autarquia, entendeu? Não vou dar o nome das escolas, que são privadas, e não vou fazer propaganda em nenhuma delas. Tá certo. Mas dei aula em várias instituições de ensino, e no Senai eu dei aula de caldeiraria, dei aula na metalmecânica, dei aula na parte de elétrica, dei aula durante muitos anos como professor, até que eu tive uma ideia, que sempre teve na minha cabeça, uma ideia de empreender, de buscar uma forma de formar os técnicos. Eu consegui, ao longo dos anos, pensar o seguinte: aonde as escolas estavam falhando e aonde eu podia chegar para o meu aluno, aonde eu podia chegar para o meu técnico, aonde eu podia fazer a formação. Então, a gente teve que misturar um pouquinho de coragem, ousadia, ouvir: não vai dar certo, você vai largar o certo pelo duvidoso. Luzimar, eu larguei 2 matrículas públicas concursadas como professor. Sei. E fui sair para uma empreitada. Eu pedi demissão do serviço público. Então, muita gente me julgou muito na época. Eu saí do Senai com um professor já com uma história longa dentro do Senai para abrir uma instituição de ensino. Sei. E aí o que acontece?
a gente muda a vida todo dia das pessoas. Cada aluno, cada ex-aluno que chega aqui e fala comigo, professor, o senhor mudou minha vida, o senhor me abriu uma porta, abriu um caminho. E eu destaco, Sim, Luzimar, sim, duas histórias de dois alunos meus, assim, que eu acho que é um destaque muito importante. certo. Eu tive um aluno de eletrotécnica que ele era padeiro, ele trabalhava numa padaria. Sim, Mas ele trabalhou nessa padaria por mais de 20 anos. E por mais de 20 anos, ele só viveu aquele salário que ele ganhava dentro da padaria. Ele não conseguia, não desmerecendo a profissão de padeiro, jamais. perfeito. Mas ele chegou no limite que ele não conseguia ultrapassar aquele limite. Ele não conseguiria ser um profissional liberal. Na profissão dele, ele teria que ter um investimento muito grande para que ele pudesse se tornar, ter uma padaria para ele. Então, estava muito longe desse sonho. Que ele Certo. veio fazer o curso de eletrotécnica. E ele pegou o primeiro serviço, depois que ele se formou, ele Ah, pegou uma casa de uma pessoa de classe média alta, que estava término de obra, tinha que fazer toda a infraestrutura elétrica. Então, ele fez toda a infraestrutura elétrica, ele fez toda a instalação e ele não sabia como cobrar. ah, E ele veio me procurar, professor, estou aqui com a planta, como é que eu vou cobrar? E aí eu fui ensinar ele como é que, uma das maneiras que tem o técnico de fazer assim, o seu orçamento de mão de obra, né? E o orçamento de mão de obra dele deu um valor, na época, acho que foi em torno de 5 a 7 mil reais, eu não me recordo direito, já tem alguns anos, mas era um valor tão alto que na cabeça dele ninguém podia pagar aquele valor. Ele falou assim, não, mas o cara nunca vai pagar, eu não pagaria isso. E aí eu falei, você tem que pensar como um profissional, passa o orçamento. O cliente aprovou o primeiro orçamento. E certo. ele trabalhou, produziu, exerceu, montou. E ele ficou tão feliz que ele nunca tinha ganhado tanto dinheiro na vida de uma vez só. Olha só a diferença, né? Como técnico, como profissional, Ele, ele... como técnico, ele conseguiu um processo. Hoje, ele tem uma empresa de manutenção elétrica de condomínios. Olha aí. Hoje, ele tem uma empresa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Rapaz, que história Então, maravilhosa, hein, professor? muito bom. O nome dele é Fernando, gente muito boa, entendeu? É assim, é um cara que a gente disse para mim que mudou a vida. Exatamente. A gente, justamente aqui no nosso podcast, temos a intenção de levar, né, o propósito, não é só a intenção, o propósito e a missão de levar ao conhecimento da sociedade esse tipo de história, que o ensino técnico, a gente sempre repisa aqui, o ensino técnico, ele é um alavancador social, né? Ele muda a pessoa daquele patamar que ela tinha de renda menor para uma possibilidade maior. Certamente o senhor tem aí o conhecimento de que na Europa, né, lá, a Alemanha é uma grande referência para nós. Lá, Uhum. o ensino técnico, quem se forma como técnico, tem um salário muito bom. E não é tão diferente, não é tão distante do salário de quem tem o nível superior. Portanto, aqueles que escolhem, falam, não, eu estou muito satisfeito em ser técnico, vou viver, vou sustentar minha família, vou ser feliz. E eu acho que é nessa pegada que a gente quer justamente levar para a sociedade, para a nossa categoria mesmo dos técnicos industriais, que nós podemos abrir empresa. Tá aí o exemplo do... É Fernando, né? O nome É do técnico. Fernando. Que É aí Fernando. abriu uma empresa de manutenção de manutenção elétrica, né? Nos condomínios, né? Nisso, ele faz manutenção elétrica nos condomínios hoje da Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro. E a segunda história que eu tenho para contar, que é uma história assim, muito mais recente. Sim, Em 2015, um rapaz baiano chamado Gualtieri nos procurou querendo fazer o curso de agrimensura. certo. E ele foi da turma de 2015 e 2016. Ele formou, estudou aqui em 2015 e 2016.
Ele tinha uma dificuldade muito grande, porque ele morava na Bahia, e na época a gente não tinha as tecnologias que a gente tem hoje, de Sim. aproximação, de meio tecnológico, como a gente está aqui. Eu estou aqui em João Pessoa, você está em Brasília, e a gente Isso. está conversando como se a gente estivesse aqui um do lado do outro, como foi na semana passada. Perfeitamente. Entendeu? A tecnologia aproximou as pessoas de maneira tal que a gente ia a velocidade. Mas em 2015 a gente não tinha isso. Para a Certo. gente ter uma tecnologia dessa em 2015, você tinha que ter um estúdio de TV, você tinha que ter uma antena especial, você tinha que ter uma série de coisas. Então, ele vinha de Serrinha, na Bahia, de carro, saía lá de madrugada e vinha estudar todo sábado aqui na escola. Ele estudou por 84 sábados. Certo. Foi, Olha, foi uma missão árdua, olha só. 84 sábados durante 1 ano e 6 meses. Determinação, hein? Determinação. Determinação. Ele não faltou um sábado. Que maravilha. Ele não faltou um sábado. E Valtieri, outro dia, ligou para mim e falou: Ayrton, a minha vida era uma até o dia que eu terminei o curso, e hoje a minha vida é outra. Hoje, Valtieri Serpa é um dos maiores empresários baianos, dono de uma empresa que é a VRV Engenharia, que fica em Serrinha. Certo. Ele tem 2 empresas de fabricação de aerogeradores, Olha só. uma no Piauí, outra na Bahia, e tudo começou com a topografia. Ele se especializou em fazer licitação, em trabalhar só para o governo, e Olha aí. cada vez mais foi ganhando, trabalhando, ganhando, trabalhando como técnico de agrimensura. Ele fez outros cursos posteriormente, ele fez uma engenharia, ele fez uma pós-graduação em geoprocessamento na PUC, Sim. mas tudo mudou lá atrás, como ele mesmo falava, que ele vendia o almoço para comprar a janta, antes Sim. de 2015, quando ele entrou aqui na escola. Certo. Histórias de sucesso a gente escuta todos os dias, Luzimar, entendeu? E Sim. aí o que acontece? Eu poderia passar um dia inteiro aqui falando de vários alunos, mas eu destaco esses 2 casos, um mais antigo e um mais novo, para mostrar que não é lá no passado que a vida do técnico mudava a vida, é lá no passado, é no presente e lá no futuro. Perfeito. Porque você tem uma formação técnica, esse país precisa de mão de obra especializada. Eu aqui na escola, todos os dias eu tenho convênio com várias empresas. A gente presta serviço para várias empresas no Brasil inteiro, com treinamento pessoal. Empresas que investem hoje em treinamento, Sim. que investem no técnico, investem em melhoria e aperfeiçoamento do técnico. E Certo. essas empresas procuram todos os dias profissionais e têm dificuldade de encontrar. Essa semana, nós tivemos, essa quinzena, uma empresa de esquadrias de alumínio de grande porte, que faz instalação em prédios, em obras na região Nordeste, estava há 5 meses procurando um agrimensor Ah, e não encontrava nenhum que estivesse desempregado para poder contratar um profissional e veio buscar aqui na escola. Eu indiquei da última turma que formou, ela disse: não quer saber, ele é professor, foi bom aluno, pode trazer, já está trabalhando. que maravilha. Ele saiu daqui, entendeu? E já está trabalhando. O Henrique, ele já pegou, já assinou contrato com a empresa, já está trabalhando com a empresa. E aí o que acontece? Eu costumo dizer e falo isso para os alunos em sala. Ah, o mercado paraibano está ruim, mas pode estar ruim aqui na Paraíba, mas está bom no Mato Grosso. Está Sim. ruim no Mato Grosso, mas está melhor em São Paulo. E agora, aqui na minha escola, para quem não conhece a escola que eu administro, aqui eu tenho 4 cursos em destaque, que é o agrimensura, mineração, meio ambiente e eletrotécnica, são os cursos que a gente ministra aqui na nossa unidade hoje. Certo. Já ministrei outros, mas só que a gente vai se adaptando de acordo com a necessidade do mercado. Quando o mercado aponta muito para uma área, a gente abre um curso para aquela área, né? E a Sim. gente vai lançar em breve aí mais 6 cursos novos. Certo. Estamos esperando aí, fazendo uma análise mercadológica para poder ver, porque a nossa instituição é uma instituição privada pequenininha, nós não somos gigantes como algumas outras que tem por aí, mas a gente sabe que a gente faz história e a gente muda vidas.
Claro. Então, eu costumo dizer assim eu tinha um sonho. Eu cheguei na Paraíba com 5 malas, R$ 50 no bolso, uma ideia na cabeça. Foi isso que eu cheguei aqui. Certo. Então, eu cheguei aqui para desbravar, para conhecer, para trazer. E por que o Nordeste? Eu sou carioca. Eu Ah, nasci então, no isso Rio eu de ia Janeiro. perguntar, eu pensei que você era Eu, paraibano, não, você é eu sou, carioca. não, eu sou carioca. Nasci em Madureira, no Rio de Janeiro, Sim, mas eu sou filho de pais nordestinos. Aliás, meu pai é nordestino, meu avô por parte de mãe nordestino, pernambucano, meu pai pernambucano. A minha mãe era filha de um pernambucano com uma portuguesa. Então, eu fui criado numa família com tradições nordestinas. certo. E aí, que migraram do Nordeste para o Rio de Janeiro, para São Paulo, em busca de uma vida melhor. Numa Sim, época onde havia uma migração muito grande no Brasil de regiões, né, em sim. busca de melhor condição de trabalho. E eu fiz exatamente o contrário. É. Eu saí do Rio de Janeiro em busca de um sonho aqui no Nordeste. Tá. Então, quando O senhor está aí eu então na Paraíba? tive Tá há quantos anos então aí na Paraíba? a instituição aqui na Paraíba funciona há 14 anos, sou dono dela há 8. Então, eu estou aqui há 9 anos, Certo. e, mas já tenho contato com esse grupo que tinha a instituição desde os idos lá de 2008, 2009, Perfeito. entendeu? Então, Certo. já tem um certo tempo, né? Certo. Ah, e a E família, a aí, sua tradição é daí, né? Seus pais, então tá em casa, você está em então, casa. Zimar, vou dizer o seguinte: eu encontrei no Nordeste uma fome de conhecimento. Certo. Encontrei nos alunos paraibanos, pernambucanos, alagoanos, do Rio Grande do Norte, Potiguar. Nós temos aqui, ó, hoje eu estou atendendo aqui uma empresa de Natal, Sim. que é a Progel, que é uma empresa que está aqui, estão qualificando seus funcionários. Eles Maravilha. trazem os funcionários aqui no final de semana, andam aí 130 quilômetros para vir fazer o quê? Aula, Certo. para qualificar melhor o profissional. Então, o que acontece? Existe ainda as empresas que descobriram que elas vão melhorar dentro do mercado se ela qualificar o seu profissional. Então, a gente faz essa busca. E eu estudo muito, então eu procuro muito conhecimento, entendeu, Luzimar? Sim. Eu procuro saber tudo aquilo que eu possa melhorar os nossos alunos. E Sim. eu tenho uma. Eu faço uma live semanal, todas Sim. as quintas-feiras à noite, para os meus alunos. Isso é exclusivo, interno aqui. É um Certo. programa chamado Fale com o Diretor. Ah, E é aonde eu descubro tudo que tem de bom e de ruim dentro da minha escola, porque é o termômetro. Então, na sexta-feira de manhã, eu faço sempre reunião com a minha equipe, certo. porque eu escuto o que aconteceu lá no Fale com o Diretor. Então, já é uma tradição há algum tempo, alunos meus que podem assistir esse podcast vão falar, vão comentar, que eles assistem esse Fale com o Diretor, Certo. e é uma coisa que a gente discute bastante, a gente debate uma série de assuntos, e a minha preocupação como educador, como professor que sou, porque eu costumo ser um pouquinho diferente da maioria dos empresários de educação. Eu sou professor de carreira, Sim. de sala de aula. Então, e uma das coisas que eu sempre me preocupei foi com a qualidade do que se ensina. Perfeito. Você teve a oportunidade de participar do debate que teve aqui na escola e viu que o Exatamente. nível do debate foi bastante grande. Você Sim. conheceu aí alguns dos meus professores e a gente procura provocar o debate para provocar conhecimento, para provocar busca pelo conhecimento, para saber, porque todo dia é um dia de aprendizado. Sim. Todo dia é um dia de aprendizado aqui. Exato. Eu formo diversos grupos no WhatsApp
de assuntos distintos, né? Eu Sim. tenho grupo de REURB, eu tenho grupo de eletrotécnica, eu tenho grupo de geoprocessamento, eu tenho grupo de sistema de informação geográfica. E aí, para acompanhar tudo que sai de novo no mercado, para que o aluno tenha essa informação. Exato. Inclusive o senhor tocou aí nesse assunto, eu fiquei muito feliz de participar aí com vocês no evento que o senhor organizou, que é justamente sobre o REURB, né? É uma ferramenta nova, ou não sei como é que eu poderia descrever, mas o senhor pode com certeza falar bem sobre esse tema, que é o georreferenciamento na área urbana, né? Que é o técnico em agrimensura, o técnico industrial em agrimensura que vai executar esse serviço. Existem outros profissionais também que, fazendo a qualificação, o aperfeiçoamento, podem desempenhar essa ação. Se o senhor quiser falar, eu achei muito enriquecedor ali o evento, os professores que conduziram, juntamente com o senhor, as palestras, os esclarecimentos sobre o tema foi bastante importante. E eu até parabenizo e sugiro aí que o senhor, com certeza, dê continuidade, faça o segundo. Tem até um evento que o senhor está programando para fazer aí. Depois eu quero falar que o senhor fale sobre ele. Mas me fale aí sobre o REURB e esse evento que foi organizado que eu participei com vocês, aí em João Pessoa. Vamos lá. Nós provocamos o debate de regularização fundiária urbana porque é um assunto bastante polêmico e grande. Sim. A gente fala de REURB é reurbanizar o Brasil, é consertar aquilo que está mal urbanizado. O objetivo do projeto de reurbanizar é uma lei de 2017 e que é de responsabilidade do município os processos de reurbanização. Certo. Só que a primeira parte do projeto de reurbanização é traçar um mapa do que existe, porque a gente não tem noção do que existe. A gente não tem um mapeamento dos municípios para que a gente possa, em cima desse mapeamento, analisar com uma equipe multidisciplinar e saber aqui está faltando água, aqui está faltando esgoto, aqui está faltando saneamento, aqui está faltando luz, aqui está faltando isso, aqui tem construção irregular, aqui tem construção regular. E não tinha um objetivo como esse, porque ficava a cargo do município. Sim. Ou foi feito um projeto por uma startup cearense, e essa startup apresentou para o governo federal, e hoje a Receita Federal adotou esse material. E como funciona? Primeira etapa do projeto de regularização fundiária urbana é a medição, que saiu com uma norma técnica, a BNT 17047, que foi publicada em 2022, em julho de 2022. A lei do REURB é de 2017, mas em 2017 não tinha tecnologia para fazer um mapeamento urbano. Mas em 2022 tinha já a tecnologia. Então, em 2017 foi lançado um material pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, que foi estudado por uma comissão tripartite, técnicos, engenheiros, profissionais da área e diversas pessoas que foram estudados, e foi lançada uma norma técnica de como proceder nas medições, de como fazer a medição urbana, um critério completo de A a Z de como fazer. Então, antes de 2022, esse critério não existia. Esse critério não existia. Passou a existir em 2022 com essa norma técnica. Certo. Mas norma técnica não é lei. Então, em dezembro do ano de 2022, o Ministério da Antigo Ministério das Cidades lançou um decreto tornando obrigatório, que mudou o chamado Cadastro Técnico Multifinalitário, e tornando tudo que estava escrito na BNT 17047 com força de decreto em legislação que está em vigor, até que se mude ao contrário. Certo. E foi lançado um projeto. Essa startup, ela mapeou uma capital inteira, que foi Fortaleza. Todos os municípios, todos os bairros, todos os imóveis cadastrados, e cada imóvel já tem o seu cadastro imobiliário.
Urbano, Sim. que é o CBU, Certo. que é a matrícula, que é a mesma coisa que o equivalente à matrícula do imóvel rural. É o cadastro imobiliário urbano que tem que fazer parte lá da escritura do imóvel. Então, o Ceará saiu na frente. E lá, em 2023, se lançou o, se lançou o Sinter 1.0, que é o software desenvolvido pela Receita Federal, e se entrar no gov.br, dá acesso a toda a população brasileira. Você entra lá no Sinter, que é o Cadastro Imobiliário Urbano, Certo. e você vai lá acionar todo o mapeamento feito pelo IBGE, pelo INCRA e pelo Sinter estão lançados nesse sistema. O objetivo é que em 5 anos nós tenhamos pelo menos todas as capitais já georreferenciadas. Isso vai depender muito da prefeitura, vai depender muito da política pública em relação a isso. E das dificuldades e peculiaridades que cada cidade tem. Então, tem cidades que têm dificuldade de acesso para esses profissionais chegarem em alguns lugares. Tem outras que têm mais facilidade de acesso. Então, por exemplo, aí em Brasília, pelo menos no plano piloto, é muito fácil de Sim. trabalhar. Sim. Agora, você pensa no Rio de Janeiro, nas comunidades carentes, vielas, ruas, dificuldades e todo problema social que não me cabe aqui falar. Claro. Então, o que acontece? Você também tem dificuldade técnica, mas todo o país vai passar por esse processo. Então, a questão da REURB, hoje o profissional de agrimensura, que é o profissional nato para poder fazer essas medições, o nosso conselho, o CFT, já liberou que o técnico de edificações, o técnico de estrada, o técnico de meio ambiente e o técnico em geoprocessamento e geociências também podem fazer, desde que eles tenham uma carga horária e o conhecimento necessário. Certo. Que eles possam fazer também. Então, o que acontece? O técnico que está habilitado a fazer, ele vai começar a trabalhar. Mas antes de trabalhar, Luzimar, e é isso que eu falo para o técnico, não basta você ter habilitação. Tem gente que tira habilitação para dirigir o carro e não sabe dirigir. A gente vê, né, aquelas autoescolas que, ó, aluno A recém-habilitado. autoescola só ensina o cara a passar na prova. Sim. E não prepara, não vou colocar assim dessa forma. Uhum. Ele ensina o cara a passar na prova do Detran, mas não ensina a pessoa a dirigir de verdade. Sim. A passar por riscos e tudo. A mesma coisa aqui. Ele às vezes tem habilitação. Ele pode exercer. Mas no debate a gente trouxe quantas dúvidas de quem já é habilitado tem. Pode fazer, mas a lei mudou semana passada. E aí, como chegam essas informações ao técnico? Se a legislação... Então, até uma semana atrás podia fazer desse jeito. Aí depois mudou a lei, tem que fazer daquele jeito, porque a gente tem que pensar que é uma lei municipal. E dentro do município, o plano diretor muda de acordo com a Câmara dos Vereadores. Exato. Cada município, né, são 5.500 e tantos, cada município Exato, tem a tem sua sua lei legislação, própria. seu plano diretor, seu plano de cadastro, diferente um do outro. Sim. O cálculo de PTU, não existe uma regra nacional para isso. Exato. Então, o técnico tem que buscar essas informações constantemente. Não existe uma regra que ele vai aplicar. A regra que foi aplicada no Ceará, será que pode ser aplicada em Manaus, em Vitória, em Cuiabá? Não. Então, o que acontece? A gente tem uma situação que hoje a gente está numa busca de aprendizado, e eu recomendo para os profissionais que queiram entrar nessa área, não entre sem aprender,
o que é um REURB-E, que é o REURB especial, o que é o REURB-S, que é o REURB social, quem paga um, quem paga o outro, como é que é a carga tributária de um, como é que é a carga tributária de outro, como apresentar o projeto, como é que ele vai colocar no cartório, como é que ele vai fazer o memorial descritivo, como é que ele vai apresentar a planta do imóvel, a planta de situação, localização, a planta... Então, tudo isso tem que fazer parte de um projeto grande. Existe todo um regramento que vai se colocar dentro do projeto. Professor, Então, só, desculpa interromper, mas eu fico pensando aqui o mercado que está se colocando à frente aí dos profissionais que se especializarem nessa área. Quem é técnico em agrimensura e, no caso, os técnicos em edificações, em meio ambiente e os demais que podem fazer a especialização e ocupar esse mercado, né? Porque no é Brasil, um né, mercado altamente 5.500 aquecido. municípios. Ontem eu tive o prazer de saber que o presidente do CNPRJ estava com o prefeito do Rio de Janeiro, Sim, Eduardo Paes, né? certo, E vi numa matéria, não sei se foi ontem, não sei bem o dia, né? Porque às vezes você coloca a matéria num dia e aconteceu uma semana atrás. certo. Sobre a autovistoria, que é uma característica do município do Rio de Janeiro, decreto do próprio Eduardo Paes, onde todas as edificações, desde que aconteceu um acidente em Vila Isabel, que a Marquise matou várias pessoas que estavam num barzinho em volta. Ah, E ela passou ali por uma deteriorização, o material começou a desgastar, e aí cada prédio tem que fazer uma renovação da autovistoria da sua fachada, e até então só engenheiros podiam fazer, entendeu? sim, Então vai estar sendo feita uma lei municipal permitindo que o técnico também faça o laudo da autovistoria certo. dos prédios para poder apresentar. Isso também é uma parte do REURB, Ah, entendeu? perfeito. Isso também é uma parte da regularização fundiária urbana, que é também o quê? Rever aqueles prédios que são muito antigos, que não fazem manutenção, que pode cair o reboco na cabeça de uma pessoa que está transitando pela rua. Hoje, no Rio, foi proibida a construção de marquises em prédios recentes, mas tem muitas marquises de prédios antigos. Quem nunca se escondeu de uma chuva numa Da marquise de um Marquise. prédio? Exato. Entendeu? Você está andando na rua, começou a chover, você já vai procurar uma marquise. Mas o risco dessas marquises que não fizeram manutenção durante décadas, de cair, de desgastar, de acontecer, como aconteceu alguns anos atrás. Então, mas é uma lei específica do município do Rio de Janeiro. Certo. E o que... Entendeu? Então, Entendi. eu fico feliz que o município do Rio de Janeiro tem essa consciência e chamou os técnicos para poder aprovar na Câmara dos Vereadores uma lei municipal que vai permitir que o técnico também trabalhe nessa área para fazer a autovistoria. Perfeito. Né? Então, vai ser um mercado de trabalho. Então, Luzimar, a gente vai ver um mercado aquecido nos próximos anos. Maravilha. Entendeu? Então, a gente vai ver um mercado de trabalho aquecido nos próximos anos. Por isso que a gente provocou esse evento. Vão acontecer outros eventos que a gente está provocando a acontecer aqui na escola. Né? A gente está buscando aí fazer parcerias e associação com outras instituições de ensino para que a gente possa trazer diversas situações como o que aconteceu. E todo debate inteligente tem um resultado inteligente, que Claro. é as pessoas pensarem naquilo que estão fazendo e produzir alguma coisa de bom a partir dali. Certo. O senhor falou aí da questão dessa lei da autovistoria e que agora o município do Rio de Janeiro está abrindo, quer dizer, tornando uma lei municipal reconhecendo a atribuição do técnico. E a gente fica muito feliz com isso, né? Porque quantos anos de luta para mostrar que nós técnicos temos essas atribuições também. Claro, a gente tem uma limitação, mas a gente com certeza pode executar, tem competência e serviço de qualidade nessa área de engenharia, porque é o nosso serviço. Que bom que o município do Rio de Janeiro está sendo aí pioneiro nesse reconhecimento. Como também nós tivemos há alguns dias atrás, alguns meses, o reconhecimento através de um decreto lá no município de Cacoal. Para nós, eu sou técnico em edificações, para o técnico em edificações também,
que nós podemos sim executar obra sem limite de área, desde que a gente tenha um projeto elaborado por um profissional habilitado. Então, eu, técnico em edificações, posso ser o responsável técnico pela execução de uma obra de 80 eu posso elaborar e executar, mas de 120, 200, 500 metros quadrados, desde que tenha um projeto elaborado por um profissional habilitado. Eu estou habilitado a executar essa obra. Então, aos poucos, a gente vai aí derrubando algumas barreiras e o técnico ocupando o seu espaço de direito. Então, esse exemplo que o senhor está dando aí do Rio de Janeiro nos deixa muito satisfeitos. O nosso profissional ele tem muita dificuldade em entender o que é execução e elaboração. Exato. Entendeu? Então, isso é uma das coisas que eu tenho batido muito em sala de aula, eles entenderem a diferença entre quem executa, quem elabora, quem projeta e quem executa. Perfeito. Entendeu? Certo. Então, isso é uma das coisas importantes que a gente tem que colocar para o técnico, para ele poder entender suas limitações, trabalhar em cima delas, certo, e até justificar em determinadas situações, em alguns órgãos públicos, que também têm dificuldade de entender o que é uma coisa e outra. Entendeu? Então, isso é bastante importante. Você falou aí antes um pouquinho sobre um segundo evento que a gente está organizando. Posso falar dele agora? Claro, inclusive eu ia puxar esse assunto com o senhor, porque tem um evento, não sei se é o segundo ou se o senhor já está falando daquele evento que eu vi lá atrás do palco, tinha aquela... Isso, eu ia falar do evento que estava atrás do palco. Isso, por favor. Então, é o seguinte, nós estamos organizando, junto com o governo do estado da Paraíba, junto com a Associação de Escolas Técnicas, a Congretec. A Congretec é uma feira técnica nos moldes daquela que acontece no Rio Grande do Sul, com a participação das escolas, dos alunos, que vão apresentar seus projetos técnicos. A gente tem muita saudade das Expotecs, das exposições tecnológicas que eram ministradas pelos antigos Cefetes, IEFs, e que muitas delas não acontecem mais, ou não acontecem com a grandeza que aconteciam há alguns anos. Certo. Em 2005, eu participei, foi a minha última participação numa Expotec, e os meus alunos que participavam dessa Expotec, de uma instituição que eu trabalhava, ganharam 22 prêmios. Em telemática, em eletrotécnica, em automação, e alguns dos projetos foram parar na televisão, na TV Globo, na Record, e que os meus alunos, aí se procurar no YouTube, ainda vai achar lá alguns dos projetos que a gente desenvolveu, e aí a criançada, adolescente, o pessoal tem um prazer em desenvolver esses projetos. Certo. E eram projetos ainda com muito pouca tecnologia. Hoje a gente quer incentivar novos projetos, mostrar o que o Nordeste tem. E a gente quer trazer todas as escolas nordestinas. Nós estamos conversando com algumas escolas técnicas do estado do Ceará, que são referência nacional, principalmente a cidade de Sobral. Estamos conversando com as escolas técnicas paraibanas, IEFs, SENAI, escolas privadas, públicas, que cada uma incentive os seus profissionais, os seus alunos a apresentarem os seus projetos. Segunda-feira nós já vamos inspecionar o espaço onde vai acontecer essa Congretec, entendeu? Já estamos bem adiantados, porque ela ia acontecer em 2019, quando saiu a pandemia. Então, a gente já tinha ela basicamente toda montada, entendeu? E aí o que acontece? A gente, como tem o apoio do governador do estado, que foi aluno de escola técnica, que ele valoriza o ensino técnico, então a gente está em busca dos apoios e das participações das instituições. Certo. Então, oficialmente, nós temos o apoio do SEBRAE aqui para a participação. Estamos assinando aí, em breve, o apoio do Sistema EFSE, dos IEFs, e pretendemos aí ver o apoio de várias instituições e convidar todos, que a gente em breve vai lançar o calendário, os dias, o que vai acontecer nessa Congretec, entendeu? Que esperamos que seja a primeira
A intenção da gente é que aconteça a primeira aqui na Paraíba, a segunda em Pernambuco, a terceira em Alagoas, a Certo. quarta em Sergipe, a quinta na Bahia, a sexta no Ceará, a sétima no Piauí, a oitava no Rio Grande do Norte. A gente já criou um roteiro Ah, já para tem aí acontecer dentro do Nordeste Nordeste. inteiro, a Sim. cada ano em um estado, sendo organizada pelo grupo, pela associação de escolas, que tem escolas de todos esses estados participando. Então, é um objetivo ousado, Sim. entendeu? Um objetivo ousado, mas se a gente não ousar um pouquinho para popularizar a educação profissional no Brasil e batalhar para que os técnicos tenham um espaço valorizado, um espaço onde ele tem o congresso, um espaço onde ele possa aprender novas tecnologias, um espaço onde empresas possam mostrar seus equipamentos novos, um Sim. espaço onde as escolas possam mostrar aquilo que está ensinando para o seu aluno e ele desenvolvendo os seus projetos, Certo. entendeu? E é fantástico. Acho que você deve ter estado na feira que teve no Rio Grande do Sul. Eu não tive a oportunidade de estar, Sim, eu estive mas lá. acompanhei os projetos na última semana do Técnico Industrial, o pessoal que foi para Houston, e a gente mandou alunos para lá sem nenhuma ambição e voltaram premiados, Sim, o que é Brasil. uma coisa fantástica, Isso. fantástica. Olha, o técnico quer estar próximo do senhor aí, quer estar próximo desse evento aí, tá bem? Deixa a gente. Estaremos. Acho que é importante, Luzimar, o canal de comunicação do técnico tem Exato, que estar presente nesses eventos, entendeu? exatamente. Não só o canal de comunicação do técnico, os conselhos Dos técnicos, profissionais, sim. O CFT, o os CRTs. conselhos educacionais, Certo. o sistema CFT, CRT, né, que tem o Isso. S no final, eu Exato. aprendi isso ontem, Exatamente. entendeu? Tem que ter o Szinho no final, o Isso. sistema CFT, CRT, né? Isso. O sistema que envolve o CRQ de Química também, porque Sim, também tem precisamos de técnicos. muitos Sim, profissionais, tem e técnicos hoje em está química. fazendo, está em parceria com o sistema CFT-CRT, Sim. né? Então já produzindo profissionais de nível técnico para o Brasil inteiro. Sem o técnico, o Brasil para, Luzimar. Exato. Sem técnico, o Brasil para. O Brasil precisa de mais técnicos. O Brasil precisa de mão de obra qualificada. Não tem mais espaço. Assim, eu escutei uma coisa que eu ouvi e Ah, hoje eu vou falar. claro, fica à vontade. Nós ouvimos aqui que ainda tem os profissionais de arte e ofício, os profissionais práticos, Sei. né? Que passa de pai para filho, o artesão, o alfaiate, o mecânico de automóvel. Hum, E aí eu vou fazer um contraponto. sei. Para pensar, então vou contar uma pequena história verdadeira, só vou mudar os nomes das pessoas. Eu conheci dois mecânicos que cresceram comigo na rua, jogando bola, quando eu cresci, que eu era jovem, adolescente. Certo. Um deles herdou do pai uma oficina e trabalhou nessa oficina desde moleque, vivia cheio de graxa, entendeu? Não conseguia tirar graxa do dedo. E a oficina dele era aquela oficina tradicional, suja de graxa. Você sentava numa caixa de maçã, mas o cara competente chegava e desmontava, motor, fazia tudo. Só que ele nunca estudou na vida. Ele só conseguia fazer manutenção de carros que não tinham equipamentos embarcados, Hum, sistemas eletrônicos, injeção eletrônica. Ele achava que isso não ia dar certo. hum, Então, o que acontece? Ele ficou desse jeito e é assim até hoje, Osmar. Ele só consegue consertar carro velho de quem não tem dinheiro. E a sim. oficina dele continua no mesmo lugar, tem 10 filhos e vive uma vida simples. O outro, que era um colega da gente, ele foi para São Paulo estudar injeção eletrônica, investiu em equipamento, também montou uma oficina mecânica.
A oficina mecânica dele, ela tem loja de autopeça, tem guincho, tem o mecânico delivery que ele criou, o cara vai lá de motinho na sua casa e conserta seu carro, se for, dependendo do que seja, conserta lá na hora, uma Certo, bateria, uma troca de uma peça pequena, já faz a manutenção na sua garagem que você já sai andando. certo. Coloca o material para não sujar de graxa o banco do motorista, nem o volante, bota protetor para não sujar de graxa a lateral do carro, entendeu? E ele investiu. A mão de obra que ele cobra é muito mais cara, ele trabalha com carros premium, ele trabalha com uma Elite, Certo. e ele cresceu muito. E hoje ele já abriu franquia e apareceu até uma reportagem da empresa ali. Não vou fazer propaganda que eu não Claro. ganho para isso, mas apareceu até no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, né? Uma reportagem da empresa dele e que ele já fazendo franquia na feira de franquias do Brasil e cresceu demais. E a diferença entre o outro, ele fez um curso técnico em mecânica no Senai. Olha aí. Aí o O curso outro, técnico. ele não fez o técnico, entendeu? Sim. Ele não fez o técnico. E aí permaneceu com a oficina, com os moldes do mesmo antigo, né? Quer dizer, com o motor sem as tecnologias que estão hoje nos veículos novos, e aí a clientela dele realmente vai se reduzindo e ele não fez o curso. Quem fez o curso técnico teve uma oportunidade a maior, quer dizer, buscou novas tecnologias e a clientela com maior poder aquisitivo pode pagar um preço melhor para ele na execução do serviço. Que exemplo interessante, professor. Muito bom. E cada ramo, cada segmento da nossa atividade de engenharia, do técnico de nível médio, nós técnicos industriais, tem um exemplo importante. Eu sempre falo que vários locais onde a gente trabalha, seja na área de manutenção de equipamentos, na área de manutenção elétrica, na área de manutenção predial, então tudo que nós executamos é engenharia. Então tem aí uma extensa, uma vasta área para a gente estar atuando. Professor, nós estamos aqui encaminhando para o encerramento do nosso podcast, mas o senhor tem aí alguns minutos para tecer aí comentários sobre assuntos que o senhor acha importante externar para os nossos telespectadores, para a nossa audiência e para a comunidade como um todo sobre tudo que o senhor falou e tem muitas informações com certeza. Quero aqui reiterar que com certeza nós, o iTécnico, queremos estar perto aí do senhor nesse evento que o senhor vai estar organizando essa feira aí, que a primeira vai ser aí na Paraíba e as demais nos diversos estados do Nordeste. Quero mais uma vez agradecer aqui a participação, o convite feito. Espero ser convidado da próxima vez, vai estar sentado aí na frente, junto Perfeito. com você, É, entendeu? certo. É até bom. Espero, porque assim, está intervalo na escola, Tá, eu estou no colégio, e aí o pessoal costuma entrar na minha sala quando eu estou sempre aberto, né? certo. Mas só para a gente finalizar a colocação é o seguinte: fico muito feliz desse canal Certo. aberto dos técnicos Perfeito. industriais, de maneira que os técnicos industriais, os técnicos química, técnicos agrícolas, técnicos como um todo, Certo. possam participar e entender o mercado tecnológico. Quero agradecer muito a Luzimar por ter me convidado a participar aqui do podcast. Quero deixar bem claro que o iTécnico vai estar participando junto com a gente de todo o processo desse evento novo que está acontecendo e convidando a todos aí que estão participando, que estão ouvindo. A gente vai divulgar amplamente como vai acontecer e esperamos a presença de todos. No mais, muito obrigado, um bom dia a todos, um bom dia, Luzimar. E acho que eu estou dando bom dia, mas eu não sei o horário que vai, né? Exato, exato. Mas é assim, eu fico felicitando a todas as pessoas
e agradecendo mais uma vez a estar participando aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima. Tá certo, professor. Então a gente está encerrando aqui mais um podcast, agradecendo muito ao professor Ayrton Lima, que reservou um tempo do horário dele para estar conosco, passando essa aula sobre como ser técnico industrial, a escola que ajuda os profissionais a encontrarem o mercado, se encontrarem na vida e crescerem, né? Poder estar montando a sua empresa, estudando, tendo bons clientes e ajudando a melhorar a qualidade de vida da sua família. Esse foi o primeiro que a gente aqui no iTécnicos fez de modo à distância. Então você veja que a gente está com condições de conversar com os técnicos industriais em todo o Brasil, aqueles das diversas especialidades, para trazer para você, nosso telespectador, informação que você tem interesse em ouvir e em conhecer. Então, muito obrigado, até a próxima, um grande abraço.